Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muita paz e muita ternura no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, junto com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Quanta riqueza para o nosso coração meditarmos todos os dias a Palavra de Deus como alimento para a nossa alma, para o nosso coração, para toda a nossa vida. Jesus, Palavra viva de Deus, Jesus, Palavra encarnada de Deus, venha ao nosso encontro. Venha nos dar a sabedoria, o entendimento e a compreensão para colocarmos em prática a Palavra do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Senhor, eis-nos aqui. Somos nós, teus servos, e queremos viver, queremos praticar a Tua Palavra. Queremos colocar a Tua Palavra em prática em nossa vida. Ajuda a nossa miséria, a nossa pobreza, mas aceita a nossa boa vontade, Senhor. A vontade que nós temos de compreender Tua Palavra. Nem sempre é fácil, nem sempre é simples, porque temos muitas coisas complicadas dentro de nós. Mas a Tua Palavra, ela apazigua o nosso coração. A palavra que vem do Teu coração traz paz, direção para a nossa vida, para o nosso coração. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos colocar em prática a Tua Palavra. E vamos meditar a Palavra de Deus com toda a riqueza que a Palavra de Deus traz ao nosso coração no estudo que estamos fazendo do livro do Gênesis. É uma riqueza única a Palavra de Deus, e quando vamos ao livro do Gênesis, nós estamos voltando ali na origem de tantas coisas maravilhosas e agora conhecendo a história dos nossos patriarcas na fé. Estamos estudando a história de Jacó, aquele que é o neto de Abraão, o filho de Isaque. Então, abrindo sua Bíblia, Gênesis capítulo 29, anote Gênesis capítulo 29, começa lá no versículo 31, tá? Gênesis 29, 31, e vai todo o capítulo 30, do capítulo 30 inteiro até o final, que é o versículo 43. E aí o versículo 29, que é a continuação, o capítulo 29, o versículo 31, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, tornou-a fecunda. Nós vimos no estudo passado a história das duas irmãs, as duas filhas de Labão, que é Lia e Raquel. Jacó se afeiçoou mais da beleza que resplandecia em Raquel, mas teve as duas como esposa. Mas Lia, como era desprezada, tornou-se agraciada. Há muita fecundidade no desprezo, muitas vezes, que recebemos das pessoas, mas nós somos, na verdade, cuidados por Deus. Todo desprezado é afeiçoado pelo Senhor. E todas as vezes que desprezamos o outro, nós não recebemos a bênção, nem o cuidado, nem a ternura de Deus, porque Deus se coloca do lado daqueles que são os humilhados. Maria vai cantar isto lá no Magnífica, quando ela mesma diz: a minha alma glorifica o Senhor, porque Ele derruba os poderosos e Ele exalta os humildes, os humilhados, os desprezados. É assim que a palavra de Deus vai nos dizendo, ao passo que Raquel permaneceu na sua esterilidade. Aqui é importante compreender que na visão da antiguidade, para este povo, o gerar filhos era algo muito importante. E não gerar filhos, muitas vezes, era compreendido como uma maldição, quando, na verdade, não é isso que a riqueza da palavra de Deus tem para nos dizer. Mas estamos estudando o contexto de um povo na sua época, estamos extraindo as riquezas que vêm a partir daquela compreensão que o povo tinha. E aí Lia concebeu e deu à luz a um filho a quem chamou de Rubem, pois dizia: agora que o Senhor olhou para a minha aflição, meu marido me amará. Então, Lia está gerando o seu primeiro filho, e o fato então dela gerar o seu primeiro filho faz com que ela gere uma certa
que o seu coração exulte, uma exultação no seu coração pelo primeiro filho que ela gerou. E ela disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e deu-me mais este. Por quê? Ela concebeu de novo um outro filho, né? Dizendo que este filho, que agora se chama Simeão, era fruto daquilo que Deus ouviu sua oração. O que Deus faz, na verdade, é acalmar o coração que muitas vezes está aflito. Porque um coração desprezado, com certeza, é um coração aflito, é um coração amargurado, é um coração que se coloca ali na penúria pelo desprezo sofrido. Por isso, em qualquer desprezo que nós sofremos nessa vida, invoquemos o nome do Senhor nosso Deus, porque Deus se coloca do lado dos desprezados e dos humilhados. Marque aí na sua Bíblia esse princípio, né? O versículo 31 para mim é um princípio. Deus é aquele que olha para o desprezo humano. No versículo 31 podemos tirar essa sabedoria da palavra de Deus para o nosso coração. E aí a sequência do texto vai trazer para nós, né, os outros filhos que ela concebeu, e aí ela se tornou fecunda, foi gerando um filho praticamente um atrás do outro. Agora sim posso, lá no versículo 35, ela concebeu novamente um filho, dizendo: agora sim posso louvar o Senhor, por isso o chamo Judá. E ali, então, com Judá, ela parou de ter filhos. E agora voltamos então para o capítulo 30, que no versículo 1 nos diz o seguinte: vendo que não conseguiu dar filhos a Jacó, Raquel ficou com ciúmes da irmã e disse a Jacó: dai-me filho, senão eu morro. O fator aqui é o fator ciúmes, e o ciúmes ele gera morte no coração. O coração que é tomado pelo sentimento ciúmes é um coração que vai fazendo morrer os mais nobres sentimentos da alma. Sobretudo, o sentimento do amor, da ternura. Quando eu tenho ciúmes no meu coração, eu não consigo mais olhar para a pessoa do mesmo jeito, da mesma maneira. Porque o meu olhar vai estar vidrado, conduzido pelos ciúmes. O ciúme gera raiva, gera ira, o ciúme gera muitos sentimentos negativos para o nosso coração. Por isso que ela, em vez de gerar filhos, ela gerou sentimentos negativos no seu coração. E isso foi matando a sua alma, foi matando o seu coração. A esterilidade principal aqui não é a esterilidade dela não conceber filhos, mas a esterilidade dela não conseguir conceber bons sentimentos. E ali, com certeza, quando a gente está vivendo uma situação de rivalidade com alguém, a rivalidade leva a gente a querer competir e a gente começa a menosprezar, no caso, o outro. E ela disse isso: dai-me filho, senão eu morro. Aí Jacó é que se irritou, né? Você veja que os ciúmes dela gerou irritação no coração do próprio Jacó, dizendo: isso não é responsabilidade minha. Por acaso eu estou no lugar de Deus, né? Que deu esterilidade, que deu fecundidade a outra e deu esterilidade a você? Jamais. Mas aí ela procurou uma solução caseira, fez aquilo que Sara também tinha feito. Ela pediu que Jacó se juntasse à sua escrava, ali próximo a ela, porque mesmo que fosse através de uma escrava, ela estaria gerando. Na verdade, um coração, quando está amargurado, ele procura soluções humanas que não são as mais plausíveis ou corretas. Mas de alguma forma, quando a gente quer provar algo para alguém, a gente procura dar aqueles nossos jeitos. E o jeito que ela fez foi dar a sua escrava ao seu marido Jacó, que se uniu, né? Essa escrava se chamava Bala, é o que está dizendo aqui para nós o versículo 4. Ela concebeu, deu Jacó um filho, e Raquel então se sentiu satisfeita. E ela disse: Deus me fez justiça, atendeu o meu pedido e deu-me um filho. Hoje a gente não dá o marido, quem tem seu marido ou sua esposa, não vai dar para ninguém poder gerar filhos. Hoje, claro que com a compreensão da evolução da própria graça de Deus em nossa vida,
É muito bonito um casal que não pode gerar filhos, adotar um filho, assumir um filho. E esse filho adotado, gerado, esse filho adotado, essa maternidade estendida, como vai nos dizer o Papa Francisco, é uma bênção, uma graça. Porque os filhos que daí provêm são tão abençoados como os filhos gerados no próprio ventre. E você vai perceber que a partir disso, Raquel vai dar novamente a escrava e vai ter um segundo filho. Esse segundo filho vai ser Neftali. E assim está crescendo a descendência de Jacó. Mas aí eu quero ir lá para o final, que é o versículo 23, né? Quando diz, finalmente ela, Raquel, aliás, o versículo 22. Versículo 22 tem um princípio maravilhoso. Então, Deus se lembrou de Raquel. Deus atendeu ela, tornando-a fecunda. Quando Raquel acalmou seu coração, quando Raquel não se preocupou mais em gerar filhos, aí ela pôde gerar filhos de fato no seu coração. Aí o versículo 23 diz, ela concebeu e deu à luz a um filho, e aí disse, Deus retirou minha desonra. Não tinha desonra nenhuma, mas ela sentia-se desonrada porque ainda não tinha gerado um filho do seu ventre. Ela lhe deu o nome de José, pois disse que o Senhor me dê mais um filho. Ela ficou tão feliz por já ter gerado um e disse, Deus pode me dar mais um filho. E aí entra José e você vai logo entender a importância que José vai ter na história de salvação, na história do povo de Deus. Mas o mais importante agora é entender que finalmente Raquel gerou um filho que veio do seu ventre. Mas todos os outros filhos que Jacó teve, seja de Lia, que é a irmã de Raquel, seja os filhos que ele tem da escrava, da própria Raquel, são todos filhos legítimos de Jacó. E a partir do versículo 25, aí do nosso estudo de hoje, o versículo 25 diz para nós, quando Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão, deixa-me ir para o meu lugar e para a minha terra. Aqui é muito importante, tá? Que é um outro princípio muito bom de ser anotado, o versículo 25 do nosso estudo de hoje, capítulo 30, versículo 25. Quando Jacó toma a iniciativa de partir para o seu lugar, para a sua terra. Que princípio é esse? O princípio do homem que toma a iniciativa na vida. O princípio do homem que entende que ele precisa tomar o seu caminho e seguir adiante. A gente não pode esperar que as coisas simplesmente caiam do céu, tudo pronto para nós. Não. Jacó, ele agora, com todos os filhos que já tem, ele vai começar a seguir a sua própria vida na sua própria terra. Vai pedir então ao seu sogro que dê a ele o que lhe cabe. E Labão responde, lá no versículo 27, sem dúvida, fui favorecido com a tua presença. Fiquei sabendo que o Senhor me abençoou por causa de ti. Né? A presença ali trouxe bênção para o próprio Labão. Então, é daí que Jacó vai partir, ele vai para a sua terra, ele vai cultivar os seus gados, ele vai cultivar o seu rebanho, ele vai cultivar a própria vida. E eu encerro então com o versículo 43. Deste modo, Jacó tornou-se muito rico, dono de numerosos rebanhos, de escravos, escravas, de camelos e jumentos. Prosperidade aconteceu em Jacó não é porque as coisas caíram do céu, é porque ele foi trabalhar, foi cuidar da sua terra, foi cuidar de tudo aquilo que Deus prometeu a ele. Mas Deus não promete nada caindo do céu. O que Deus promete é abençoar daquele que trabalha, que se dedica. E assim Jacó foi fazer. Eu vou agora convidar o meu irmão, Padre Antônio Xavier, para que se sente aqui também na mesa conosco, para partilhar conosco riquezas profundas desse nosso estudo de hoje. Jacó, então, depois de se casar, tanto com Lia quanto com Raquel, começa então a dar sequência à sua própria descendência. E aqui nós vamos ver como que dentro da própria Sagrada Escritura a situação das famílias são mostradas assim de um jeito muito difícil. Lia e Raquel começam a competir porque Jacó ama muito mais Raquel, mas Raquel é estéril.
enquanto que Lia não é. Então Lia dá à luz alguns filhos, aí Raquel fica com inveja, oferece aquela que é a sua escrava, aí Jacó tem filhos com aquela escrava, que serão assumidos por Raquel, claro, e aí Lia vai dar a sua escrava também, e depois volta a ter filhos, e surge uma confusão, uma concorrência dentro dessa família, que depois, obviamente, vai desembocar numa certa inimizade entre aqueles irmãos. Talvez não inimizade, mas uma rivalidade que vai depois gerar um problema muito grave, muito sério, como nós veremos adiante na continuidade da história dos patriarcas. Mas aqui fica uma grande advertência sobre isso, né? Jesus lá no Novo Testamento vai dizer que uma família ou um reino dividido entre si, que ele não consegue se manter. E aqui nós vamos ver exatamente isso. Se não fosse a graça de Deus, aqui teria dado problema para todo lado. Mas é Deus quem confirma e que leva adiante a sua promessa. Mas o povo aqui, esses seus filhos, essa história de Lia e de Raquel, vai gerar tantas complicações, mas tantas divisões, que vai ser impossível conter o sentimento de concorrência também a partir dos filhos. As nossas famílias não podem seguir esse tipo de modelo, né? Aqueles que concorrem pelo amor dos outros, os filhos que às vezes concorrem pelo amor dos pais, ou os pais que concorrem pelo amor dos filhos e que depois terminam por inserir neles elementos negativos. Às vezes nós encontramos nas nossas famílias até o pai ou a mãe que se lamenta com o filho em relação àquele que é o seu esposo, a sua esposa, e que no final das contas termina por inserir sentimentos negativos, como aqui ocorre. É importante também ver que não é estranho, e por isso a Escritura nos mostra, que um pouquinho de ciúme, um pouquinho de concorrência, um pouquinho de coisa, também faz parte da tendência natural de cada um daqueles que compõem aquela família. A única coisa é que isso precisa ser vencido, ou ao menos administrado de uma forma que não venha gerar prejuízos, que infelizmente na família de Jacó serão gerados. Que riqueza é a palavra de Deus em nossa vida. Tantas mensagens que nós poderíamos guardar no nosso coração do estudo de hoje, mas eu vou ficar aqui com o versículo 22. Então Deus se lembrou de Raquel, Deus a atendeu, tornando-a fecunda. Enquanto Raquel estava agitada, enquanto Raquel menosprezava a sua irmã, Raquel não pôde colher fecundidade nenhuma na sua vida. E nós também não somos fecundos em frutos em nossa vida todas as vezes que nos tornamos irritados, precipitados. E é difícil, sobretudo, nos tempos em que vivemos, não nos tornarmos ansiosos. A ansiedade, ela quebra a fonte da graça de Deus em nossa vida. Confiança é saber esperar no Senhor. E o que nós queremos é esperar no Senhor nosso Deus e colocar nele toda a confiança do nosso coração. Senhor, eis-nos aqui. Conceda essa confiança ao nosso coração. Confiança que vença toda desconfiança, que vença todo medo, que quebre toda a ansiedade dentro de nós de querermos fazer e realizar as coisas do nosso jeito e da nossa maneira. Confiança de saber esperar. Confiança que quebre em nós toda a inveja, todos os ciúmes que nós muitas vezes nutrimos nas nossas relações uns com os outros. Não queremos gerar frutos estragados, Senhor. Nós queremos, com a graça da Tua palavra, gerar verdadeiros frutos, frutos de santidade, frutos realmente que nos coloque diante da Tua presença, frutos que nos levem, acima de tudo, a confiar em Ti, sobre todas as coisas. Nós queremos que o nosso coração esteja no Teu coração. Dê-nos a Tua bênção, dê-nos a Tua graça, dê-nos a Tua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus esteja aí, bem guardada no seu coração, e assim ela possa produzir muitos frutos na sua alma. Que Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.